E aí, tudo bem? Bora lá para mais uma aulinha? Lembrar um pouquinho só de cinemática e falar um pouco agora sobre cinética. Belezinha? Bora lá então seguir. Essa aula é o seguinte, ela é bem simples também, não se preocupe com isso, tá? É só relembrar ou conhecer. Tem muita coisa que vocês viram no ensino médio aqui. E aí a gente vai ver um pouquinho dos termos que a gente mais usa na biomecânica para facilitar o nosso entendimento mais para frente. Tá? Essas primeiras aulas, essa e a próxima aula ainda é um pouco mais técnica em relação à parte mecânica. E aí depois dessa aula a gente vai começar a entrar nos tecidos, vai ficar cada vez mais interessante. Mas é de extrema importância você entender essa parte básica, para poder entender o restante depois. Tudo bem? Então bora lá. Então agora a gente vai ver um pouquinho, relembrar a cinética e ver um pouco da cinemática. E inclusive as leis de Newton e tal. Então, conceitos iniciais que a gente já viu, né? Então, a mecânica é o ramo da física que analisa as ações de força sobre partículas e sistemas mecânicos e o movimento e a deformação dos corpos. E a biomecânica é, então, a relação biológica dentro da mecânica. Então, o estudo dos aspectos mecânicos de organismos vivos e combina a mecânica com a anatomia, fisiologia e histologia para estudar o movimento do corpo humano. Aqui está o corpo humano, que é o nosso foco, mas também dentro da área biológica também entra o estudo dos animais, tá? Tanto que muitas construções, por exemplo, a asa do avião, né? A aerodinâmica dos carros, assim, por exemplo, elas são baseadas em modelos animais, para poder entender como que o animal funciona, como que ele tem essa aerodinâmica dele natural e como é que a gente pode colocar algumas dessas particularidades no nosso sistema para poder fazer um uso. Mas isso é a análise biomecânica do animal e depois faz uma engenharia reversa, né, como se fosse construir coisa parecida para o nosso uso. Beleza? Então, a biomecânica acaba estudando o corpo humano e seus movimentos, fundamentando-se nas leis, princípios e métodos mecânicos e conhecimentos anátomo-fisiológicos. Estuda as forças internas produzidas pelos músculos e as externas que atuam sobre o corpo. Tá? Lembrando que quem produz a força é o músculo, e ele produz a força nos ossos, né, através dos ligamentos e tendões, que ajuda a garantir essa produção da força interna e como é que ela atua frente às forças externas. A biomecânica, lembra que a gente tem a parte estática e a dinâmica. Como que era a estática mesmo? A estática, qual que era a diferença da dinâmica? A estática, toda vez a gente pensa só que é parado, né? Mas não. Então é o ramo da mecânica que lida com o sistema em estado constante. É sempre do mesmo jeito, tá? Então se está em movimento, continua com o mesmo movimento, sem ganhar nem perder velocidade. E se estiver parado, continua parado ad eterno, sem ter movimento. Então é a maneira estática. E a dinâmica é o ramo da mecânica que lida com os sistemas sujeitos à aceleração. E aí dentro dessa parte tem a cinemática, que estuda a descrição do movimento, considerando o espaço, o tempo, né? Então a posição do corpo, a velocidade e a aceleração, mas é mais no sentido qualitativo, né? Rápido, devagar, acelerando, freando, levando em consideração a artrocinemática e a osteocinemática. Lembra o que era? A artro de articulação e a osteo de ossos, né? Então é um movimento que a articulação realiza e os ossos realizam. E a cinética é o estudo da ação das forças associadas com o movimento. Beleza? Tudo isso é uma recordação que a gente está fazendo, então sem novidades por enquanto. Beleza. Aí ó, tem o movimento linear e o movimento angular. Então o movimento linear é aquele movimento uniforme com todas as partes do corpo se movendo na mesma distância, na mesma direção, na mesma velocidade, e o movimento de translação. Nesse movimento linear puro, não há movimentação entre as partes do corpo, né? Então, por exemplo, que eu falei do passageiro de um avião, e aí eu brinquei com vocês em relação ao passageiro do busão, né? Que a gente conhece bem melhor do que do avião. E o movimento retilíneo é linha reta, então deslocamento do corpo, e o curvilíneo é uma trajetória curva, né? Então, quando eu jogo a bolinha ou eu salto horizontalmente, então traz essa trajetória curvilínea. E o movimento angular é o movimento de rotação. E aí eu falei para vocês, né, que todas as partes de um objeto se movem através de um mesmo eixo de rotação,
na mesma direção e ao mesmo tempo, mas não percorrem a mesma distância. Então, por exemplo, as articulações corporais. Então, se eu pegar o mais próximo possível de uma articulação, por exemplo, então aqui do meu punho, ó. Então, conforme eu faço esse movimento aqui, de flexão e extensão, tudo que está pensando em quantidade de movimento, a angulação aqui é uma, beleza. Só que se eu pegar a distância desse ponto da minha mão aqui e fazer, vou até fazer uma marquinha, deixa eu pegar uma caneta. Então aqui, ó, tem esse ponto. Tava fazendo um pontinho maior aqui, ó. Então, vou colocar para cá. Tá vendo esse ponto da minha mão? Então, por mais que minha mão se movimenta com a mesma angulação, eu tenho esse ponto que eu fiz e tenho esse outro aqui, ó. Tá vendo? Então, se eu faço esse movimento, ó, se eu pudesse desenhar uma linha em toda a trajetória que esse ponto faz e esse ponto aqui faz, vocês vão perceber que a trajetória deste ponto, como ele está mais próximo da articulação, ele se movimenta menos do que esse, que ele se movimenta mais. Então é a mesma coisa. Se eu faço esse movimento aqui, ó, tudo que está mais próximo da articulação tem um movimento menor do que mais distal. Então, por exemplo, a minha perna. Se eu faço o movimento de flexão e extensão do joelho, tudo que está próximo do joelho se movimenta numa amplitude de movimento menor em relação não ao grau. O grau sempre vai ser igual. Mas se eu pudesse traçar uma linha imaginária do ponto e a distância que esse ponto percorre, por exemplo, na tuberosidade da tíbia, né? E se eu pegar o meu maléolo, a quantidade de movimento que o maléolo realiza, né, considerando que ele seja um ponto, é muito maior do que da tuberosidade da tíbia, tá? Então é nesse sentido que eu quero dizer para vocês. Então vamos por um exemplo mais prático aqui, ó. Movimento retilíneo, lembra que eu dei o exemplo? Então a pessoa saltando e agarrando a barra. Movimento curvilíneo é alguém saltando horizontalmente, ela sobe e começa a descer. E o movimento rotacional aqui no caso tem uma barra e a pessoa girando, tá? Mas no movimento do corpo humano que a gente vai ver agorinha o que pode acontecer. Então dessas formas de movimento, o movimento geral, ele acaba acontecendo uma combinação complexa dos componentes. Como eu falei, a biomecânica ela estuda o movimento, ela segmenta o movimento para a gente compreender melhor. Mas tudo isso acontece de uma maneira rápida e ao mesmo tempo, tá? Então a gente separa didaticamente esses tópicos para vocês entenderem. Mas tudo acontece na mesma hora praticamente. Então, movimento linear em relação à translação e os angulares são a rotação. Então, esses movimentos são descritos, por exemplo, pela marcha. Quando o indivíduo está andando, dentro de todas as fases da marcha, o que acontece? O corpo da pessoa, né? O corpo, o bloco, se eu ver essa camiseta amarela andando aqui, ó, é um movimento retilíneo, tá? Do centro de massa desse indivíduo que está por aqui. Ó. Então ele vai reto, vai andando. Agora, o membro dele, vocês estão enxergando que ele faz um movimento de angulação, né? Então o movimento faz... Ele vai andando com as perninhas assim, né? Para ir caminhando, tá? Então esse movimento que acontece é normal, então que aconteça o movimento aqui, ó, de rotação, para que meu corpo se movimente de maneira com uma translação. Então acontece esse movimento de rotação para eu me movimentar de movimento linear, né? E a perna se movimenta de maneira angular. Acho que foi claro isso. Se não for, depois vocês me falam que eu explico melhor. Dos conceitos cinemáticos para análise do movimento, então, só para poder lembrar que a gente falou na outra aula, leva em consideração o plano de referência, os eixos anatômicos e os termos anatômicos também, além da terminologia de movimento articular também, além dos movimentos entre as superfícies articulares, né? Então, rotação, translação, rolamento, e os planos são frontal, sagital e transverso, os eixos são o transversal, longitudinal e o sagital, e os termos anatômicos superior, inferior, medial, lateral, distal, proximal, superficial, profundo, né? E a terminologia do movimento articular, movimento no plano sagital em torno do eixo transversal, por exemplo. Movimento no plano transversal em torno de um eixo longitudinal. Movimento no plano frontal em torno de um eixo sagital. E assim por diante.
Então essas são as bases, referências que a gente usa para descrever o movimento. Mas sempre para nosso aprendizado, né? Porque, imagina, se chegar para um paciente e falar para ele, olha, realize um movimento no plano sagital, num eixo transversal. Fala, mano do céu, o que será que é isso que você está querendo falar para mim? Não é mesmo? Então é uma maneira que a gente tem para aprender, ler, entender e se comunicar. Mas a gente não usa esses termos com os pacientes, tá? Então desencana disso para usar com o paciente. Então na cinética, a cinética, estudo das forças que agem sobre um sistema durante o movimento. Aqui a força é importante, tá? Na cinemática não é tão importante, é mais a parte qualitativa. Aqui entra bastante a parte quantitativa. Então são as forças aplicadas a um sistema. Então força é qualquer interação de impulso ou tração entre dois objetos que faça com que o objeto acelere. Então se eu tenho uma aceleração de um objeto, quer dizer que ele tem uma velocidade, ele se movimenta. O que está parado anda e o que está em movimento constante, ele começa a ou acelerar mais ou frear. Tá? E as forças são vetores caracterizados por magnitude, direção e um ponto de aplicação, e a linha de ação e o ângulo de aplicação em um determinado corpo. Vocês vão ver isso aqui, a gente traduz como um vetor depois, que vai ficar mais fácil de entender. Então, aqui, ó, os vetores são características de uma força. Então, por exemplo, eu tenho aqui um húmero, né, que é a imagem de um braço, um desenho. O rádio é 1. Então, por exemplo, simplificando a imagem, eu tenho o bíceps aqui, certo? Então, o bíceps, ele tem a origem dele lá em cima, e a inserção aqui no rádio. Aí o que acontece? Toda vez que o bíceps contrai, né, toda vez que o bíceps então faz a contração, ele puxa o braço para cima, o antebraço aqui, o rádio. Como ele tem um ponto fixo, ele faz o braço girar. Então eu tenho uma linha de ação que é lá para cima, tem um ponto de aplicação que é na inserção da musculatura, e tem esse ângulo de tração que vai depender desse ângulo aqui, ó, entre o plano do osso com o plano de inserção do músculo. Tá? Ele não é 90 graus, porque ele vai depender da angulação que o teu braço se encontra no momento que você faz o movimento. Então qual que é o grau que ele está em flexão ou extensão. E aí, quando a parte básica de vetor para a gente entender e lembrar, isso aqui tudo vocês devem ter estudado no ensino médio para antes até, né? Mas só para recordar. Então os vetores, então são setas, tá? Então essas setinhas vermelhas aqui, ó, elas são representações de vetores. Então ele tem uma ponto de aplicação de força, ele tem uma direção e um sentido, e o tamanho da seta importa. Quanto maior a seta, quer dizer, então por exemplo nessa imagem aqui, ó, tem o F1 e o F2. O F1 é maior do que o F2. Quer dizer que a força de F1 é maior do que a F2. Tá? Então, aqui em cima, por exemplo, do barco, ó, tá vendo que um ser humaninho aqui tem uma seta vermelha, que possivelmente ela é do mesmo tamanho do que a da seta vermelha do outro. O que isso quer dizer, representacionalmente, sem ter ninguém falar nada para mim? Que a força executada por este indivíduo é igual à força executada por este indivíduo. Na mesma direção, sentido de tudo, né? Então, o barco vem puxando para cá. Quando eu tenho esses dois indivíduos aqui, ó, cada um está empurrando para um lado, quem que vai ganhar aqui nessa demonstração de força, nesse cabo de guerra? Possivelmente vai terminar empatado, né? Porque ó, essa seta aqui é do mesmo tamanho do que essa, e elas são contrárias. Então elas se anulam, e essas de cima aqui do barco, elas se somam. Então aqui cada um empurra para um lado e a maca vai ficar parada no lugar. Ela não vai se movimentar. Então essas se anulam porque uma é contrária à outra, e essas se somam porque as duas são para o mesmo sentido. Igual aqui, ó, aqui por exemplo, isso aqui é uma soma ou uma subtração? Tá vendo? F1 mais F2. Isso aqui é uma soma, porque os dois estão indo para o mesmo sentido, para o mesmo lugar, tá? E a de baixo aqui, ó, esse F1 vai para o lado oposto do F2. Então, esse F, ele acaba sendo uma conta de menos, porque é um menos o outro. Os vetores, quando eles entram em ângulos, aparece uma nova força. Porque o que acontece? Ó? Então, olha só para essa imagem da esquerda aqui por enquanto.
Até sumir da tela aqui um pouco. Então, ó, tá vendo? Tem o indivíduo A com a força A e o indivíduo B com a força B. O ponto de aplicação, essa seta vermelha, ela representa duas coisas. Ela representa como se fosse a corda, né? E o que é um vetor mesmo? O tamanho importa. Então, olhando assim, mais ou menos, dá a impressão que as duas forças são iguais. E o ponto de aplicação é no mesmo ponto de aplicação. Só que a direção delas é diferente, tá vendo? O sentido e a direção. E aí, eu poderia até perguntar, né? Quem que vai ganhar? Será que o barco vai para o A ou o barco vai para o B? O que vocês acham? Ou não vai para nenhum, né? Que possivelmente não vai para nenhum. Por quê? Porque tem uma regrinha aqui assim, ó, que fala da força resultante. Então, se eu tenho alguém puxando para um lado e alguém para o outro lado, ela vai sair aqui meio que na tangente, que é o que acontece nessa imagem do lado, ó. Aqui forma uma imagem de um triângulo, tá? E aí esse ponto de aplicação, o barco vai vir para a tangente aqui, vai vir aqui para a região do meio. O que é essa imagem aqui? Essa imagem acaba formando uma imagem de um paralelogramo. É a mesma, imagina aqui agora, presta bastante atenção na imagem. Tá vendo essa seta da força A? Eu posso falar que quando aparece uma imagem parecida, é a mesma coisa que eu pegar e transportar essa seta aqui para essa região. Ela ficaria aqui, ó. Então, tá vendo? A bundinha da seta está aqui e a cabecinha da seta está aqui, né, que indica ponto de aplicação da força e a direção e sentido da força. Então, eu coloco ela no mesmo lugar. Então, o que vai acontecer? Ó? Aqui não tem a força B? É a mesma coisa que eu colocasse essa força B aqui desse lado. Tá? Então, vai formar esse quadrado aqui. Mas que dependendo da quantidade de força, vai formar um paralelogramo aqui. Mas, eu preciso só colocar, lembra bem desse termo aqui, hein? Colocar a bundinha de um na cabecinha do outro, tá? Então, a gente brinca aqui, ó, que aqui é a bundinha, que é o ponto de aplicação da força. A cabecinha é a cabeça da seta. Então, se eu pegar essa seta A e transportar aqui para o final da seta B, vou ter esse ponto aqui, que vai ser a ligação desse ponto, do final da cabecinha do B, até essa outra final. E como que é a força resultante? Força resultante, ó, é bundinha com bundinha e cabecinha com cabecinha, tá? Vai ter mais alguns exemplos aqui para explicar para vocês. Então, por exemplo, aqui, ó, força do deltoide. O deltoide é um músculo só, mas eu tenho as fibras anteriores e as fibras posteriores e a fibra média, tá? Aqui é só para ilustrar que existe uma conta mais complexa para a gente fazer esse cálculo. Então, isso aqui é só uma ilustração, tá bom? Mas só para vocês entenderem que além das fibras médias, vai ajudar o braço a fazer qual movimento mesmo, deltoide? De abdução, né? Então, se a fibra média faz movimento de abdução, será que eu precisaria da fibra anterior ou da posterior? Ou é uma associação entre todas? Porque o ponto de aplicação da força vai ser sempre aqui, né? No número. Aí pensa o seguinte aqui, ó. Então eu tenho uma força da fibra anterior e da fibra posterior. Aqui tem um ponto de aplicação com um ângulo, o ângulo θ, tá? Mas tipo, esquece isso, que isso não é importante por enquanto. Só para vocês entenderem o contexto do vetor. Agora, para eu saber o quanto que vai ser essa resultante, essa daqui é só um exemplo, tá? Então o que eu posso fazer? Eu transporto uma seta para outro lado. Então essa resultante ficaria muito mais do que está na tela. Aí o que eu posso fazer aqui? Na verdade, o que é importante vocês entenderem? Que a força resultante, que é essa seta do meio, ela vai ter uma força maior do que a das fibras anteriores e das fibras posteriores. Por quê? Porque aqui, além de eu ter fibra do meio, eu tenho a fibra anterior e mais a posterior, que elas ajudam a fazer uma resultante sobre a força já que tem na parte do deltoide, na fibra medial. Então eu potencializo a ação de abdução graças às fibras anteriores e posteriores também, somado à fibra média do deltoide, tá? E aí tem um monte de medida para poder definir, então dá para descobrir pelo seno, cosseno, tangente, a cotangente, a secante, a cossecante, aquelas coisas deliciosas de trigonometria. Não sei se vocês se lembram de tudo, mas eu me lembro muito pouco. E aí é importante saber que existe isso para quem for trabalhar com biomecânica básica depois,
mas isso não é fundamental para a gente nesse caso, tá bom? Mas eu lembro que isso pode cair em concurso e tal, quem gosta de estudar, é bom dar uma revisada para poder relembrar depois em relação à parte de concurso. E aí eu trouxe alguns exemplos também para poder mostrar. Então, um exemplo mais animado aqui para poder mostrar para vocês. Então, por exemplo, no exemplo A, eu tenho ali uma setinha A com 5 newtons, uma B com 7 newtons e uma C com 10 newtons. Como seria para eu calcular a ação dessas setas? Que na verdade é só fazer isso aqui, gente, ó. Eu pego a 5. A soma dá 22. Mas por que deu 22? Porque acontece isso, ó. Como eles estão indo para o mesmo lugar, lembra da regrinha? Cabecinha de um na bundinha do outro. Vai lá. E a outra, cabecinha de um na bundinha do outro. E vai lá. E aí, vocês vão perceber que se eu somar aqui, ó, 5 mais 7 mais 10 é igual a 22. É só eu... Se eu pudesse, né, pegar todas as setas dos vetores, jogar num papel e fazer essa conta assim, seria só eu traçar uma reta com a régua que dá certo. Então, por exemplo, e essa, como que seria? A soma dá 8 newtons, mas é 5 e 7 mais 4, né? Como assim que dá 8 newtons? Olha como que é essa conta. Então, eu jogo lá os 5 newtons. Qual que é a regrinha? Cabecinha de um na bundinha do outro. Jogo lá a dos 7 newtons. Então, aqui, ó, 5 mais 7 dá quanto mesmo? Então, dá 12, certo? E aí, a de 8, ó, ela vai... Então, qual que é a regra? Cabecinha de um na bundinha do outro, né? A resultante, ó. A resultante vai ser, então, lembra qual que é? Eu tenho a regra da soma dos vetores e a regra da resultante. A resultante é bundinha com bundinha e cabecinha com cabecinha, que vai dar bem nesse ponto aqui. Então, pegando aqui, ó, nessa ponte onde eu estou passando a seta do mouse, até a cabecinha aqui do ponto laranja, tá? Então, nesse ponto aqui, eu tenho 5 mais 7, que os dois se somam, que estão na mesma direção e sentido, menos 4, que dá 8. Aí esse outro, que não tem número, é só para ilustrar como seria a formatação, né, dos vetores. Então eu pego o A, para onde que vai o A? Então como que é essa soma? Vai para lá. B, vem para cá, né, bundinha na cabecinha. E aí a regra da resultante qualquer, bundinha com bundinha e cabecinha com cabecinha. Então vai ficar bem aqui a resultante. A última, que tem um monte de setas e tal. Então, ó, A vai para lá, B vai para lá, cabecinha na bundinha, né? Cabecinha na bundinha de C, cabecinha na bundinha de D. E a regra da resultante qual que é mesmo? Bundinha com bundinha, cabecinha com cabecinha. Opa! Bom, e aí, dessa adição de vetores ainda, depois quem quiser construir, você pode até trocar a ordem desses daqui, por exemplo. Se você mantiver sempre a mesma distância, comprimento aqui, a mesma angulação, não importa qual que é a ordem que você for querer calcular, a resultante sempre vai ser igual, viu? Não tem uma ordem. Só tem que seguir a regra, bundinha, cabecinha na bundinha dos vetores que você está somando, e o vetor resultante é bundinha com bundinha, cabecinha com cabecinha. E aí vai dar certinho. Bom, aí entra nas leis de Newton. Lembra das leis de Newton? Lei de Newton, então, eu posso falar que todo corpo continua em seu estado de repouso, a primeira, né? Que é a lei da inércia. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar daquele estado por forças aplicadas sobre ela. Esse exemplo aqui a gente vê no busão bastante também. Você está indo assim lá, né? Busão sempre chacoalhando bastante. E aí, do nada, o motorista resolve fazer uma curva, né? E aí parece que o busão vai para um lado e vai todo mundo para o outro lado. Né? Aí faz para o outro lado e vai lá para o outro lado. E assim vai. Essa aí é a lei da inércia. Então, teu corpo ele tem um movimento constante, uniforme para frente, graças ao movimento do ônibus. E aí, quando ele troca a rota dele e faz a curva, o teu corpo vai continuar querendo ir para frente. Então, por isso que o teu corpo vai colar na janela de um lado, porque ele acha que teria que ir para frente, até ele se acostumar com a nova direção, tá?
E aí é interessante que essa inércia ela é adimensional. Mas quanto maior a massa do objeto, a gente vai ver o conceito de massa daqui a pouco, maior é a sua inércia e maior a dificuldade de movê-lo. Então a inércia é proporcional à massa. Então, por exemplo, não sei se já empurraram o carro na vida, eu já empurrei alguns já. E aí, quanto mais pesado é o carro, mais difícil é de empurrar esse carro. Então tem que juntar mais gente para poder conseguir empurrar o carro. E a inércia, ela trabalha justamente isso, né? E quanto mais pesado é o objeto, mais difícil é tirar ele do lugar. E aí é importante até trazer uma reflexão para vocês. Vocês vão perceber assim, quanto mais vocês ficam parados na vida, maior é a dificuldade de começar a se movimentar. É um peso relacionado à parte da inércia. Então a nossa inércia é difícil de romper. Mas depois que ela é rompida, aí vai. Sabe esse negócio de retorno às aulas? Nossa, retornar às aulas e tal. Depois que retorna, vai. Depois a gente quer parar um pouco para dar uma descansada de novo. Faz parte. Mas é a mesma coisa com exercícios, né? E com outras coisas. E aí fica a dica, né? Porque exercícios, hábitos alimentares, entre meditação, estudo, tudo isso faz parte de hábito. E quando eu consigo romper essa inércia, fica mais fácil. No começo é um pouco difícil, mas é o esperado. Até que você se acostuma. E aí depois é difícil de parar, né? Então quem não gosta de ir na academia, que talvez nunca tenha ido. Depois que começa a ir. O segredo é assim, ó, são 21 dias de empenho. Tem que fazer por 21 dias aquilo, mas todo dia, não pode faltar. Para ajudar a virar um hábito. Antigamente o pessoal falava que era 7 dias, mas é 3 vezes 7, é 21 dias. Aí você vai ver que vai começar a funcionar. Mas não importa o que aconteça, não pode faltar nenhum dia, tá? Até começar a virar hábito. E vamos voltar aqui, e o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Então é a soma de todas as forças de um corpo em equilíbrio deve ser igual a zero. Então esse M deitado aqui, ó, que é o símbolo da somatória, da força, é igual a zero. Então o ΔV, que é a velocidade, é igual a zero. Então o que tiver parado aqui, ó, igual está nessa imagem aqui agora, essa pedra, para eu conseguir vencer essa inércia, romper e fazer esse objeto se movimentar, é um desafio muito grande. Depois que eu consigo fazer ele se movimentar, vai. Igual o carro, empurrar carro. Você está empurrando o carro, é difícil de fazer ele movimentar. Depois que ele começa a se movimentar, fica mais fácil de manter o movimento, tá? Então aí tem as tirinhas, não sei para quem gosta, do Snoopy, né, e do Garfield. Não sei para quem lembra que é isso também. Aí tá o Charlie Brown aqui embaixo, né, que é o nome do personagem, e o Snoopy deitado em cima. Aí ele vai correndo e aí ele para de repente. E aí o Snoopy continua, né, fica dormindo na casinha dele, porque ele está na inércia dele, não se mexe nunca. Aí o Garfield, você é preguiçoso. Aí ele pensando, o Garfield, né? Não, eu estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso. Aí o Garfield, eu estou testando a primeira lei da física. Ele, preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Aí o Garfield, corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. E a gente tem essa tendência mesmo, tem que tomar cuidado para não ficar só no repouso. A segunda lei é a lei da aceleração. Vou colocar aqui. Então, a lei da aceleração, que é a segunda lei de Newton, é a mudança de movimento é proporcional à força incidente, a tal mudança. Ocorre na direção da linha reta na qual a força incidiu. Então, quando eu coloco uma força, ela acelera naquele sentido que eu coloquei a aceleração. Então, força é igual a massa vezes aceleração, ou a aceleração é igual a força dividido pela massa. Tá? Então, quanto mais pesado, menor vai ser a aceleração também. A massa, agora é importante entender isso, viu? Sabe quando a gente sobe na balança e fala que a gente está medindo o nosso peso? A gente entende, eu também falo, isso é uma coisa assim normal na nossa comunicação, mas é um termo errado, tá? Eu vou explicar para vocês já o porquê. Então, a massa, tá, é a quantidade de matéria que compõe o corpo, que é dada em quilos. Então, quando eu subo na balança, o que eu meço é minha massa, não meu peso. Viu? E a força é a tração ou impulsão agindo sobre um corpo, que é dada em newtons. Então, do sistema em inglês, né, quando falo de uma libra representa 0,045 quilos, ou mais ou menos 4,45 newtons. E a força resultante mostra o efeito total de várias forças atuantes em um sistema.
e dessa forma representa a soma de todas as forças atuantes em um sistema. Então essa força que a gente mede, ela mostra todas as forças que agem no sistema, tá? Não só o peso, por exemplo. Aí a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Então, para toda ação há uma reação igual e oposta. As ações mútuas de dois corpos sobre um outro corpo são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. E a direção e a intensidade da força é a mesma, mas no sentido oposto. Então, por exemplo, né, dou alguns exemplos reais aqui para vocês entenderem. Então, esse aqui, ó, da patinadora, deixa eu sair daqui de novo. Então, esse aqui é um exemplo clássico que tem em livro de física e tal, né? Por quê? Porque é como se elas estivessem no gelo e com aquele patins de patinação no gelo. Aí, quando uma empurra a outra, a força que ela é empurrada para trás, que é a lei da ação e reação, então, quanto mais força eu empurro alguém, maior a reação ao que eu fiz. Então, por exemplo, se você pegar e ficar na frente da parede e empurrar a parede com toda a força do mundo, que você tem do teu mundo, o que vai acontecer? A parede te empurra de volta, né? Então, a lei da ação e reação. E se você empurra com pouca força, ela te empurra com pouca força. E assim a gente faz para poder se movimentar. Então, quando a gente caminha ou corre, por exemplo, que é essa imagem do meio aí, essa corredora aí, por exemplo, né? Então, quando eu corro ou eu vou caminhar, eu empurro a terra com o meu pé, e como a terra tem uma massa muito maior que a minha, ela me empurra de volta com a mesma força que eu coloquei nela. Então, a terra gera uma força na corredora, nesse caso dessa imagem, igual e oposta. Tá? Então, se eu empurro para baixo e para trás, a terra vai me empurrar para cima e para frente. E a massa da terra é maior do que a da corredora, então, portanto, o efeito ocorre só na corredora, mantendo a terra sempre parada. Graças a Deus, né? Porque se a cada passo fizesse a terra girar, com esse tanto de gente aí, meu Deus. Né? Então, sempre o meu peso contra uma superfície, que no caso seria o solo, a superfície vai me empurrar com a mesma magnitude de força conforme o meu peso tem. E aí você vai falar assim, mas às vezes eu subo em cima de alguma coisa e quebra, né? Porque talvez você está muito pesado relacionado àquele objeto. O objeto é mais frágil. Aí lá vai o Garfield de novo. Então, tipo de força. Então, força-peso. Tá? O peso é dado em newtons. Então, a força-peso é a força de atração da Terra sobre um objeto ou corpo. Então, o peso é igual a massa vezes a aceleração. Então, quando alguém pega e fala assim, meu peso é de, sei lá, 100 quilos ou 50 quilos, na verdade não, porque o peso é dado, a unidade do peso é em newtons. A unidade do peso não é em quilos. Quilo é a unidade da massa, tá? Então, o peso é o P, a massa é o M e o G é a aceleração da gravidade, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado na Terra. Quando eu faço as contas com vocês, aí, às vezes eu uso o número 10 para facilitar a conta, viu? Mas o número exato é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Aí eu falo que é 10 metros por segundo ao quadrado, só para facilitar a conta e o entendimento. Então, por exemplo, como o peso é a massa vezes a gravidade, quando eu falo que alguém pesa 50 quilos, os 50 quilos na verdade é a massa, né? Então a massa é de 50. E a gravidade aqui, é de 10, como eu falei, só para poder fazer uma conta mais fácil. Então 50 vezes 10 quer dizer que a pessoa tem 500 newton. Tá? Tem 500 newton de peso. E a pessoa que tem 100 quilos tem 1000 newtons de peso. Então é vezes 10, facilita. Aí o Garfield, né, e o dono dele conversando, não lembro o nome do dono dele. Você está muito gordo, o dono falando. Ele falou, estou ouvindo. Quero que você perca peso, ouviu bem? Falou. E onde você vai? A um planeta onde a gravidade seja menor. Porque se ele quer que perde peso, a massa do Garfield, no caso, nunca muda. A gravidade dos outros planetas mudam, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. E aí então tem o tipo de força. Então a força de contato é o empuxo ou tração de um objeto em contato com outro. Então, por exemplo, raquete de tênis batendo na bolinha, o toque do pé no chão, né?
Aí tem a força de reação ao solo, a força de reação articular, o atrito, a resistência dos fluidos, a força inercial, muscular e elástica também. São forças de contato. E as forças de não contato são as forças que atuam à distância. É uma força Wi-Fi. Sem contato direto. Então, por exemplo, a gravidade. A gravidade ela é 7,801327 metros por segundo ao quadrado, que aproximadamente é 9,81 metros por segundo ao quadrado, e que Alisson aproxima para 10 para facilitar as contas para poder mostrar para vocês, tá? Mas não é 10, é 9,81, já o aproximado. E aí existe a lei da gravitação universal. Então todos os corpos atraem-se mutuamente. E essa força de atração é proporcional às massas dos corpos envolvidos e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Rapaz do céu, hein? Não entendi nada. O que isso quer dizer? Então, a força de atração dos corpos depende da massa de cada corpo. Então, sabe, isso aqui já é mais usado dentro da lei da gravidade mesmo entre os planetas. É aquele esquema, já ouviram falar que a Terra tem... ela sempre faz o mesmo movimento, né? Então, ela tem a força de atração da Terra. E aí todos os planetas têm a sua força de atração. E quanto maior é a massa do planeta, os outros planetas são mais atraídos para ele do que aquele planeta ser atraído para os outros planetinhas. Então, por exemplo, no nosso sistema solar, eu tenho o Sol. E aí, como a massa dele é muito maior do que todos os planetas, inclusive da Terra, então a Terra gravita em torno do Sol. Tá? Então ela fica girando em torno do Sol, porque a massa do Sol é muito grande. Então tem essa conta que eles fazem que leva em consideração a gravidade de cada planeta. Tá? E aí, olha o que acontece que é interessante. Então o peso, como eu falei para vocês, é uma força invisível. Mas só quem sobe na balança sabe o que é, né? Brincadeiras à parte, então o peso ele é dado em Newton. E quando a gente sobe na balança, existe uma massa. Então ele atrai os corpos para a superfície da Terra devido à gravidade. E dessa forma o nosso peso varia de acordo com o valor da gravidade, diferente dos outros planetas e satélites naturais do sistema solar. Então a massa é a quantidade de matéria presente num corpo. Então dizemos que a massa de uma pessoa é a mesma em qualquer lugar. Mas o peso não. Por quê? A massa é igual sempre, ó, a formulazinha aqui, ó, P é igual a M vezes G. Então, o nosso peso vai variar de acordo com a gravidade de cada planeta. Então, no Sol, como ele é muito grande, a gravidade lá é 274. Aqui é aproximadamente 10. Então, lá é mais de 20 vezes maior a gravidade. Então, lógico que lá, se fosse possível tocar no Sol, a gente ia queimar antes, né? Mas imagina que de repente o solo do Sol fosse igual ao da Terra, se a gente conseguisse caminhar. Lá, o nosso peso, de fato, em newtons, seria mais de 20 vezes o que a gente é na Terra. Então, possivelmente, nem nossos ossos suportariam o nosso próprio peso. Ele ia fraturar. Aqui, ó, a Terra, 9,8. No Sol é 274. Júpiter, por exemplo, ó, tem 22,9. Então, a gente teria lá um peso 2 vezes maior, por exemplo, do que aqui na Terra. 2 vezes pouquinho. Já lá na Lua, já viu o vídeo do pessoal andando na Lua, que pula e se flutua e tal? Porque lá, ó, é 1,67 a gravidade. Então, a quantidade de peso, de força que a gente faz contra o solo é muito menor, né? Então, é quase 10 vezes menor. Então, por isso que lá seria... é mais leve nosso corpo nesse sentido. Tem menos peso. Mas isso tem algumas outras gravidades. Gravidades em relação a ser grave. Não a gravidade do planeta. Tá? Que a gente vai ver mais pra frente na aula de osso. Mas já para adiantar, quando eu tenho uma gravidade menor, ou eu tenho menos impacto no osso, o que isso acarreta? Isso acarreta problemas de perda óssea, por exemplo. Viu? Aí vamos lá. Aí tem a força de reação ao solo. Então é uma força proporcionada pela superfície onde a pessoa está se movendo e é um vetor que pode ser decomposto em componentes vertical, que é para cima ou para baixo, antero-posterior, para frente e para trás, e médio-lateral de um lado para o outro.
Os dois últimos componentes agem paralelamente à superfície do solo e são componentes de atrito que geram cisalhamento na superfície. Então assim, ó, deixa eu colocar minha imagem maior aqui para vocês enxergarem. Então imagina, minha mão aqui é o solo e aqui é meu pé. Então quando eu faço esse movimento para empurrar para ir para frente, se eu não tivesse esse atrito, eu ia escorregar. Mas como eu tenho atrito, eu consigo empurrar e seguir em frente. Tá? Então atrito é importante. Se eu não tenho atrito também, eu ia ficar muito escorregadio. E não ia conseguir ficar em pé tão fácil. Que é isso que acontece. Então no chão aqui, no chão tem uma plataforma de força que ela mede. Tá vendo que a pessoa ela tá saindo correndo. Então essa força do pé da pessoa, ela é traduzida aqui nessa placa do lado direito, ó. Então dá uma olhadinha aqui. Tá vendo? Tem um ponto de aplicação de força. Essas setinhas são o que mesmo que a gente aprendeu já hoje? São os vetores, né? Então, anteroposteriormente, vai lá para frente. Só que ele está empurrando o chão para onde? Para trás. E aí tem as forças verticais e médio lateral, tá? Então isso é importante entender. Médio lateral, né? O que é médio lateral? O lateral. Lembra quando a gente anda? Olha para mim de novo aqui. Meu corpo fica de um lado para o outro, né? Eu não ando em linha reta só fazendo assim com o meu corpo. Você não vê a pessoa andando, subindo e descendo. Então normalmente você vê a pessoa andando, ela vai para um lado para o outro. Porque quando eu dou um impulso para trás com o meu pé, para o meu corpo se deslocar para frente, ao mesmo tempo tem um vetor de força que eu empurro mais ou menos para o lado, meu pé, e isso, quando eu empurro meu pé para o lado, o chão me empurra para o meio. Então eu vou andando meio que assim, tá? Que é o normal, é o esperado. E aí, a força de reação articular é a força resultante agindo através da articulação. Então imagina lá dentro do joelho. Então eu tenho as forças atuando dentro do joelho. Então eu tenho uma força de compressão, uma força de reação articular, uma força de atrito lá na articulação. Ah, mas atrito, né? Articulação é bom ter atrito? Não é, mas ela tem. E esse pouco que tem é importante. É um atrito ou cisalhamento, porque senão fica muito escorregadio aqui também, tá? Então existe essa força, embora ela seja mínima, tudo bem? E aí, a força do atrito, né, o atrito, é a força que atua paralelamente à interface das superfícies em contato na direção oposta àquelas do movimento atual ou do movimento iminente. O que é iminente? Iminente é que está para acontecer, mas ainda não aconteceu. Sabe que eu não falo assim, tá na iminência de eu começar a andar. É que eu vou começar a andar, mas ainda não comecei. Tá na iminência de tal coisa acontecer. Quer dizer, que está quase acontecendo, mas ainda não aconteceu. Iminente é nesse sentido, tá? Aí então esse atrito depende do coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito, que é esse mzinho esquisito aí, ele chama Mi, MI, que é o nome que a gente dá. Ou coeficiente de atrito, que ele é simbolizado por essa letra aí. E da força normal, N, tá? Então, a força vezes a aceleração é igual Mi vezes N. Então esse Mi é o índice da interação entre duas superfícies de contato e N é a força que atua perpendicular a duas superfícies em contato. FA é força de atrito, tá? É força de atrito. Então o Mi ele é a força de atrito dividido pelo Newton. E esse atrito estático ele é a força de atrito que ocorre. É assim. Imagina que tem uma caixa super grande para você empurrar. Imagina quando você faz mudança de casa. Você tem que empurrar guarda-roupa, empurrar a cama, essas coisas. Aí você vai empurrar para limpar ou para fazer alguma coisa e é muito pesado. Então o atrito estático é aquele esquema assim. Você empurra o negócio, mas o negócio não sai do lugar. Ele está estático, ele está parado e não consegue sair do lugar. O estático máximo, ele sempre vai ser na iminência do movimento. Sabe, o movimento está quase para começar, mas não começou. É aquela história, se empurrar um pouquinho mais, vai. Mas aí você não empurra, não vai. E o cinético é quando ele já está em movimento, que é um atrito dinâmico, tá? Então, durante o movimento, é o atrito que é gerado. Então, o que acontece aqui, ó? Por exemplo, essa caixa aqui, imagina que fosse qualquer objeto. Imagina que fosse o carro. Aí o que acontece?
eu tenho o carro aqui, tem uma força de tração que a gente puxando o carro para algum lugar, tem o peso dele contra a superfície aqui, no caso está a mesa, mas se for a mesa não pode ser um carro, né? E a força de atrito que é gerada contrária à força para onde eu estou tracionando o bloco, aqui no caso, ou o carro. E aí quando eu faço uma força, aqui é um gráfico que explica o que acontece com as forças de atrito. Então lembra, tem a atrito estática, a do instante do movimento, que é o atrito, lembra qual que é? É esse aqui, ó, estático máximo. O estático máximo é esse instante de movimento. É na iminência do movimento, tá? E o dinâmico. Então o estático é aquilo lá, você começa a empurrar, empurrar e o trem não mexe. Nossa, eu ponho força e o trem não mexe. Até que tem um momento assim que eu coloco mais força um pouquinho, que entra na iminência do movimento, ele começa a se movimentar, aí o atrito diminui, aí fica mais fácil de empurrar. Então quando eu começo a empurrar uma coisa, para tirar do lugar é difícil, mas depois que sai vai embora, né? É igual, são exemplos não necessariamente de atrito, mas na vida assim também. Então, qual que é o momento que o avião mais queima combustível, por exemplo? É no momento da decolagem, que é no momento que tem que queimar muito combustível para começar a pegar velocidade para ganhar voo, né? Para poder voar. E aí nas coisas que eu faço na minha vida também, né? O momento mais difícil que eu tenho que gastar mais energia é no começo. Depois que eu gasto mais energia, aí fica mais fácil, mais leve para levar. Tá? Então a gente tem que pensar, essas partes de biomecânica também traz muito raciocínio para a nossa vida também. Viu? E a força muscular? Como que é? Então, que eu já falei para vocês lá. Então tem aqui, ó, tem que levar em consideração a força do meu músculo, a resultante que traz e a direção da rotação que vai acabar acontecendo. Aqui eu vou passar rapidinho, porque depois na próxima aula a gente vai retornar um pouco desses tópicos também, tá? E aqui eu tenho, por exemplo, um pivô ou eixo de rotação, que é um esquema da relação do braço. Então aqui, ó, aqui nesse pivô ou eixo de rotação é como se fosse nossa articulação. Aí eu tenho o braço momento, até o momento onde eu tenho a aplicação da força. Que força que é essa aqui? Essa força dessa seta que está aqui, ó, é a força aqui do bíceps, que está puxando para cima, certo? Então o que puxa para cima aqui é o bíceps. Essas outras forças, ó, o peso do braço, o peso do halter, é o que puxa para baixo. É o contrário do que o bíceps faz, beleza? E essa distância desse pivô ou eixo de rotação até onde eu aplico minha força tem um nome que chama braço momento ou braço de força. Mas a gente vai rever isso na próxima aula também, tá? Aí a cinética angular, né? Então o movimento de translação, igual na cadeira de rodas. Se eu empurro dos dois lados com a mesma força, como se o vetor de F1 aqui, ó, essa seta, é igual F2. Então ela se movimenta para frente, movimento de translação. Agora, quando eu faço força só de um lado e ela roda, aí eu falo que faz um movimento de translação. Translação mais rotação. Então aqui, ó, translada, mas aqui roda, tá? Então translação é o movimento que realiza. Aí se movimentar reto é um retilíneo em linha reta e se movimentar aqui é um movimento angular. Aí o torque. O torque é um tipo de força também que a gente faz a avaliação. Então o torque, o momento de força, é uma tendência de uma força causar rotação em torno de um eixo específico. Tá? Então aqui está uma chave de roda, uma chave de inglesa, que a gente acaba usando, uma chave de boca, né? Então, quanto mais distante a aplicação da força que eu faço, mais leve fica para eu rodar esse parafuso aqui. Tá? Então, por exemplo, quem já trocou pneu, viu alguém trocando pneu, vem aquela chavinha bem pequenininha. Mas aí que você vai no borracheiro trocar, ele tem um cano que ele coloca lá e o negócio fica mais comprido. Por quê? Porque ele coloca o ponto de aplicação da força dele mais distante ainda, mais para fora. E aí fica mais distante dessa região, então quer dizer que eu consigo aumentar meu torque e aí fica mais leve. E quanto mais próximo eu pego do ponto aqui, ó, olha para a imagem. Quanto mais próximo eu pego, mais difícil fica, tá? Fica mais pesado para eu realizar a força. Por quê? Ó? O que é o torque? O torque é a força que eu realizo vezes a distância, que é perpendicular à linha de ação da força do eixo aqui.
Então o torque é F vezes distância perpendicular. O torque é dado em newton-metro, tá? Newton-metro é newton vezes metro, não é newton por metro. Isso é uma outra grandeza. Então o torque é dado por newton-metro. A força é dada por newton e a distância perpendicular é dada em metros. Então, só olhando aqui, ó, lembra de matemática? Se eu tenho um número vezes o outro, se qualquer um desses números aumentar, eu tenho um resultado maior. Então olha aqui para a imagem. Tem aqui, ó, o ponto do eixo e o ponto de aplicação da força, que está aqui nesse ponto. Tá vendo que essa distância é maior do que essa aqui, de baixo? E se ela é maior, quer dizer que o torque gerado, se eu pego mais distante do que aquele ponto, eu consigo gerar um torque maior. Então eu gero mais força, tá? E aí, o que quer dizer no sistema biológico? Quanto maior a distância do ponto de aplicação da força do meu músculo, mais torque eu consigo gerar, tá? Mais torque eu realizo, mais força eu acabo tendo para gerar o movimento. Só que aí, agora presta bastante atenção, tá? Porque vocês precisam notar uma coisa, o desenho aqui é bem pequenininho. Eu não consegui arrumar nenhum maior. Mas lembra do... Vou voltar aqui rapidinho. O que é o torque? O torque, ó, é a força vezes a distância perpendicular até o eixo. Beleza? Então vou voltar para aquela imagem. Vou voltar para essa aqui primeiro, ó. Então, a distância perpendicular da força aqui, ó. Então, nessa imagem, a força está sendo aplicada aqui, certo? A distância perpendicular é essa aqui. Nessa imagem, presta atenção aqui, ó. Nessa. O eixo sempre vai ser igual, no mesmo ponto, no cotovelo aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Agora, dependendo da angulação do meu braço, a distância, essa distância da inserção, se eu medir na régua aqui, ela é igual. Só que, presta atenção uma coisa, ó, tá vendo? O que é perpendicular? Ela forma um ângulo de 90 graus, né? Essa distância perpendicular aqui, ó, essa distância, ela é menor do que essa, porque essa aqui fica um pouco mais distante. E do que essa. Deixa eu mostrar na imagem seguinte, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Então presta atenção. O cotovelo é esse pontinho aqui, tá? Que é o eixo. Aí o antebraço então está um pouquinho em extensão. Aqui nesse ponto é o que? Você lembra? Aqui nesse ponto, ó, é onde o músculo tem a inserção. E a força dele está lá para cima, beleza? Aí o que acontece? A distância perpendicular não é essa distância daqui do ponto, não é o D. Tá? Não é esse D. A distância perpendicular é o A. É aqui, ó, desse ponto até aqui. Aí eu desço numa linha reta, tá? Formando esse ângulo de 90 graus. Então, por isso que depende. Se eu faço com o meu braço a 90 graus, ora, então tem que imaginar esse ponto aqui. Para onde que ele vai vir? Ele não vai seguir reto. Ele vai fazer uma curva e vai vir para mais distante um pouquinho, tá? Então, quando eu estou com o meu cotovelo a 90 graus, eu consigo gerar mais torque do que quando eu estou com o meu cotovelo com muita flexão ou com muita extensão. Aí, por exemplo, deixa eu sair da imagem aqui para mostrar. Ó, já viram esse exercício na academia? Né? Ou então quando a pessoa quer carregar peso. Como que é mais fácil para economizar força do peso para carregar alguma coisa? Então aqui, ó, esse halterzinho, tá vendo que tem 5 kg em todas as direções? Só que aqui o que acontece? Vocês concordam comigo que essa distância daqui até o ombro, ela é maior do que essa aqui, porque a distância é perpendicular. Então tá aqui a medida, ó. Então daqui desse ponto até o ombro tem 60 centímetros. Nessa medida aqui até o ombro tem 50. E nessa aqui tem 30. Olha, e aí o que você tem que prestar atenção aqui? Quanto que quem faz o movimento de flexão de ombro, quem que é? Né? Um dos músculos importantes, vamos pegar só um importante que é o deltoide, certo? E aí, ó, presta atenção. Então vamos pegar aqui esse primeiro, mais distante. Quando está a 90 graus, os 5 quilos, então quilo está em massa, tem que transformar em peso. Então 5 quilos em peso
são 50 newtons. Está aqui embaixo, ó. 5 kg igual a 50 newtons, mais ou aproximadamente, porque eu estou colocando como se fosse 10 a gravidade, o valor da gravidade. Vezes 0,6. O que é 0,6? 0,6 aqui embaixo, ó, são esses 60 centímetros transformados em metros. Então, um vezes o outro, o meu deltoide tem que gerar 30 Nm de força, de torque, para manter esse objeto parado aqui. Aqui, ó, 60 graus. Então está um pouco mais próximo, né? Então está 50 centímetros. 50 centímetros é igual a 0,5 metros. Então 50 newtons vezes 0,5 dá 25 Nm. Então 5 Nm a menos. E aqui em cima, 150 graus, então 50, que é o peso, né, que é a massa de 5 kg vezes 10 dá 50, vezes 0,3, que é essa distância pequenininha aqui, né, menor, de 30 centímetros, que é 0,3. Então dá 15 Nm. Então, pensando em contas, o que isso implica? Que o indivíduo, quanto mais distante ele carrega um objeto do corpo dele, mais força o corpo dele tem que gerar para sustentar aquele objeto. E aí o corpo ele é inteligente, né? Para falar, por que eu vou ficar gastando força fazendo essa parada aí? Aí o que o corpo faz? Ele tem uma tendência a aproximar mais. Então quando eu carrego alguma coisa muito distante do meu corpo, né? Fica mais distante, eu sobrecarrego os meus músculos e minha lombar, inclusive, para poder suportar esse peso. Quanto mais próximo eu trago do meu corpo, eu alivio mais a força realizada. Mas também você pode pensar o seguinte, já viu em academia, quem treina ou acompanha, o que a galera faz? Quando ele vai fazer aquele exercício aqui na frente, para ombro, né, do desenvolvimento lá, o que o indivíduo acaba fazendo? Quando ele põe muito peso, ele flexiona o cotovelo. Por que ele flexiona o cotovelo? A desculpa é para proteger o cotovelo, mas não é. É porque quanto mais eu flexiono, a distância perpendicular fica mais próxima do meu corpo. E com isso a pessoa faz menos força. Se ela colocar esse braço esticadinho lá na frente e deixa distante do corpo dela, ela precisaria executar uma força gigantesca, muito maior do que próximo do corpo. Então ela acha que é para proteger alguma coisa, que realmente protege, porque se coloca menos peso, né, realiza uma força menor, solicita menos das articulações. Mas eu não sei se o intuito da pessoa é provocar musculatura para gerar mais força e mais músculo, eu não sei o quanto que realmente ele está fazendo da maneira certa. Mas tudo bem. E aí, ó, quando eu penso nos trabalhos musculares, pessoal, eu tenho mais um pouquinho de aula ainda, então já estou quase falando há 1 hora. Quem quiser pausar e assistir o resto depois, viu? Depois dá uma pausadinha aí. Mas eu vou terminar esse conteúdo com vocês agorinha. Tem mais só 10 slidezinhos. Então o trabalho muscular positivo é considerado um trabalho muscular concêntrico. E o trabalho muscular negativo, ele é excêntrico. Então quando o torque do bíceps, por exemplo aqui, ele é para cima e o torque do halter é para baixo, mas mesmo assim, então estou segurando um peso na minha mão aqui. Então eu tenho um torque desse peso da minha mão que está jogando meu braço para baixo e meu bíceps está jogando meu braço para cima. Quando o torque do meu bíceps é maior do que o do peso que está jogando para baixo, eu faço um trabalho concêntrico, tá? Então aqui, ó, o torque muscular efetivo e movimento articular se processam na mesma direção. Então o torque do meu músculo vem para a mesma direção. E o movimento, né? E o trabalho excêntrico é quando o torque muscular efetivo e movimento articular se processam em sentidos opostos. Então eu não vou falar que o peso vai ganhar do meu braço, mas eu vou falar que de maneira controlada eu cedo ao peso que está indo para lá. Então meu braço desce, tá? Movimento excêntrico. E aí é extremamente importante para quem é profissional da saúde entender o conceito de concêntrico e excêntrico, estudar cada articulação e entender qual que é o movimento que se realiza de maneira concêntrica ou excêntrica. Por quê? Em alguns processos, principalmente de reabilitação ou trabalho muscular, você vai acabar passando o exercício errado. E também tem alguns casos que trabalhar de maneira excêntrica ou concêntrica pode ser melhor ou pior. Então eu tenho que analisar e conhecer qual que é o movimento mais correto, tá? Aí cada articulação, e aí é complicado, porque, por exemplo, se eu perguntar para você agora,
qual que é o movimento que o bíceps realiza? O que a maioria vai responder? Flexão, né? É flexão, mas só que de maneira concêntrica. Mas excentricamente, o bíceps realizaria qual movimento? O movimento de extensão, tá? Então, se eu estou com um peso aqui, estou carregando alguma coisa, e aí eu faço um movimento excêntrico, eu começo a fazer a extensão do cotovelo, não a flexão. E de maneira concêntrica, sim, a flexão. E tem muito exercício que, infelizmente, muitas vezes as pessoas passam errado, porque não entende o conceito. Entende sim, para explicar, né, para o outro. É concêntrico e excêntrico é assim, é o assado. Mas aí na hora de entender qual que é o movimento que realmente realiza cada articulação, cada músculo, a pessoa não sabe e acaba prescrevendo o exercício de maneira errada, tá? Exercício se prescreve, não passa, tá? É uma prescrição de acordo com cada pessoa, com cada necessidade e com cada objetivo. Centro de massa. Então, o centro de massa é um ponto fictício a partir do qual se pode idealizar um sistema complexo, refletindo sua estrutura e forma. Então, o centro de massa é o ponto sobre o qual todas as partículas do corpo estão uniformemente distribuídas, sendo o ponto de equilíbrio do corpo. Esse ponto é o ponto de equilíbrio do corpo e assim o centro de massa pode ser definido como o ponto sobre o qual a soma dos torques é igual a zero. Então, eu não tenho mais força naquela região. Então, todas as forças se anulam, né? Para cima, para baixo, para um lado, para o outro, todas se anulam. E aí o vetor do peso corporal ele se origina em um ponto denominado centro de gravidade. Então é um vetor. Se é o vetor, é uma representação, né? Tem um sentido, né? Tem um tamanho, uma magnitude, tem uma direção. E o centro de gravidade normalmente é igual ao centro de massa, mas possui uma representação vertical devido à atuação da gravidade. Tá? Então tem o centro de massa e o centro de gravidade. Então nesse ponto, nesse desenho que tem aqui embaixo, ó, se você olhar bem, tem um pontinho nesse indivíduo. Esse pontinho é o centro de gravidade dele. Então, o nosso centro de gravidade ele fica mais ou menos, e o centro de massa, à frente de L2, da segunda vértebra, da região lombar. Eu falei na aula passada até para vocês, né? Então, ó, esse pontinho aqui, dependendo do que eu faço com o meu corpo, então eu levantei o braço, então ele sobe um pouquinho mais, porque eu tenho que distribuir melhor minha massa. Se eu me flexiono para frente, ele chega até a sair do corpo, a representação dele, né? Porque ele é uma representação. Ele não é um ponto que eu consigo palpar, o centro de massa. E aí é interessante que no esporte, por exemplo, as pessoas fazem a projeção do centro de gravidade sobre o sarrafo, para fazer salto em altura. A projeção ele lança. Então, antigamente, o salto que a pessoa fazia, rolamento ventral, ela vinha correndo de frente e pulava de frente. Depois começaram a fazer técnica da tesoura, né? Então jogava uma perna e depois a outra. E aí depois só chegaram nessa técnica de Fosbury Flop. Então flop que você gira e pula de costas. Depois só vai lá e... Agora você imagina o cara que inventou essa parada, né? Porque eu pulava de frente ou com as pernas. Aí o cara vem dar um pulo de costa no lugar lá. Imagina o espanto da galera. E você sabe que isso é interessante porque todo mundo tinha técnica de rolamento ventral ou tesoura. Aí quando chegou uma pessoa aprendendo a fazer essa técnica, ela começou a piorar o rendimento dela e aí ela achou que ela tinha que parar. Ela falou, não tá dando certo, eu tô tentando fazer esse negócio aqui e não tá funcionando. E aí ela insistiu, ela entendeu que, porque quando a gente está aprendendo alguma coisa nova, a gente tem um momento que a gente começa a fazer pior um pouco do que fazia antes. E aí se a gente desistir nessa hora, pode ser complicado. Então o que essa pessoa fez? Ela não desistiu, ela continuou insistindo. E aí quando ela foi competir no próximo campeonato, ela bateu todos os recordes. E aí hoje em dia o único salto que você vê nas Olimpíadas, por exemplo, é esse aqui, ó, esse Fosbury Flop, tá? Então quando a pessoa salta, no fim das contas ela faz o quê? A projeção do centro de gravidade dela para passar por cima do objeto, para fazer esse salto, tá? E aí tem uns exemplos práticos interessantes que vocês podem fazer em casa. Tem esses brinquedinhos aqui assim, né? Tem esse passarinho que é antigo pra caramba. Então, o passarinho aqui, o centro de gravidade dele, nesse caso aqui, ele fica bem no bico. Por isso que ele fica sempre equilibrado pelo bico. Isso aqui eu fazia muito para ganhar cerveja no bar dos amigos. Colocava uma colher e um garfo. Quando eu voltar à aula presencial, eu faço para vocês na sala de aula. Mas pode fazer em casa aí, ó. Você coloca os garfinhos trançados assim, ó.
um contra o outro e ele fica com os bracinhos abertos. Aí você pega um palitinho e encaixa bem no meio dos dentinhos do garfo. E aí você pode colocar a pontinha dele assim, ó, ou na boca da garrafa ou algum lugar bem pontinho, porque esse passarinho ele é muito parecido com esse formato aqui. E aí ele consegue manter o equilíbrio. É bem legalzinho assim. E quando você vai fazer equilíbrio sobre a bola, por exemplo, o que essa pessoa está fazendo? Ela está deixando o centro de massa dela bem em cima da bola. Se ela escorregar um pouco para um lado ou para o outro, acaba caindo da bola por desequilibrar. Para poder equilibrar papelzinho, tem uns experimentos que o pessoal faz, é bastante interessante. Mas o que eu queria que vocês fizessem aí seriam esses dois aqui, ó. Esse da mulherzinha e esse aqui de encostar. Esse aqui, se você quiser tentar fazer, normalmente você faz o quê? Você fica nessa posição no chão, você coloca uma caixinha na frente, o teu cotovelo tem que encostar no joelho e na pontinha do teu dedo, com as mãos impressas assim, ó, você coloca o objeto. Aí você tem que tentar derrubar esse objeto com a ponta do nariz sem levantar sem cair de cara no chão, né, com o braço para trás, tá? Mas aqui, o jeito mais prático e fácil ainda são esses daqui, ó, esse aqui da mulher, por exemplo. Então você consegue ficar na ponta do pé, né, igual tá essa mulherzinha aqui de cabelo preto. Agora, se você ficar de frente para a parede mesmo, de frentona assim, ó, encostar a testa e o nariz na parede, encostar a pontinha do seu pé na parede, mas tem que encostar bem encostado mesmo, tá? A pontinha do pé tem que tocar lá na parede. Aí a hora que você fica encostadinho, em pezinho, tenta ficar na ponta do pé. Depois me fala o que aconteceu, me fala se vocês conseguiram. E se conseguiu, eu quero prova, quero vídeo gravado, hein? E esse outro aqui também é interessante, ó. Esse aqui você consegue ficar num pé só, né? Então você fica num pé só, fica equilibrado. Agora olha para essa imagem aqui, ó. Eu quero saber se você consegue ficar com o ombro encostado na parede e o pé do mesmo lado do ombro, né? Então o pé que está embaixo aqui desse ombro que está na parede, também encostado na parede. E aí o que você tem que fazer? Só levantar o outro pé, tá? Esses dois que são os mais desafiadores, esse e esse aqui. Tenta fazer aí e me fala se vocês conseguiram fazer. Estou curioso. Bom, e aí também do torque e tal, depois a gente vai falar na outra aula sobre isso, aprofundar um pouco mais. Então, quando tem dois torques iguais que atuam sobre um ponto, o objeto se mantém equilibrado sobre esse ponto. Então, lembra de gangorra? Já brincaram de gangorra quando vocês eram menor? Eu brinquei, mas eu era o gordinho da turma, sempre eu ficava lá embaixo. Meus amiguinhos sempre ficavam mais pra cima, assim. E aí, não dava certo de brincar, né? Porque eu era mais pesadinho que os outros. Os amigos tudo mais magrelinho. Bom, mas enfim. Imagina o seguinte aqui, ó. Essa caixa de 3 kg é o Alisson. É brincadeira. Pesava muito mais que isso. Então, o ponto de equilíbrio, como se fosse uma gangorra, é onde tem aquele eixo, certo? E aí tem um bracinho para um lado, que normalmente tem uma pessoa, mas aqui no caso é um objeto, e um bracinho para o outro lado. Só que normalmente os bracinhos são do mesmo tamanho. Mas olha o que acontece aqui. Lembra a fórmula do torque? O que o torque, a fórmula era? O peso vezes a distância perpendicular. Então olha aqui de novo na imagem, ó. No ponto C, que é o ponto fixo. O peso é o quê? São os 3 quilos, que na verdade é a massa, transformando rapidamente lá, dá em torno de 30 newtons. E a distância é o 0,2. E do outro lado, ó, 2 quilos e a distância é 0,3. E aí o torque gerado pelos dois lados é igual, 5,89, aqui já transformado com a conta certa. E o que acontece então? Mesmo esse objeto sendo mais pesado, tendo uma massa maior do que esse outro objeto, então o objeto A ele tem uma massa maior do que o objeto B. O que acontece? Ele se mantém mesmo assim em equilíbrio. Tá? E por que ele se mantém em equilíbrio? Porque a distância dos bracinhos aqui, ó, aqui é menor e aqui é maior. E quando eu faço a conta, o resultado é igual. O resultado é igual, 5,89 Nm para cada um. Tá? Se eu soubesse disso, eu sentava mais próximo do eixo e conseguiria brincar com os meus amiguinhos quando eu era menor. E os meus amiguinhos eram mais leves que eu. E o método da prancha de reação? Então, é uma abordagem de equilíbrio que pode ser usada para determinar a localização do centro de massa de um indivíduo em uma postura estática particular.
Tá? É uma prancha rígida que eles colocam, que mede 2 metros por 60 centímetros, né, de largura. Aí a pessoa deita, e aí tem uma balança aqui, e eles vão arrumando para poder saber aonde que é o centro de massa exato de uma pessoa. Tá? Então é isso aqui. Ó. Então eles sabem a distância do ponto de apoio até a balança, e aí eles começam a mudar a balança, que o ponto de apoio sempre é igual, e aí vai fazendo a conta de acordo com essa fórmula, né, que a gente tem do torque. E aí descobre mais ou menos qual que é a distância que ficaria meio igual, né, para descobrir onde que é o centro de massa do indivíduo. Normalmente é um trabalho biomecânico muito exato para atleta de ponta, para poder verificar equipamento, alguma coisa, mas é só mais por curiosidade mesmo, viu? Isso não tem muita aplicação para a gente, por enquanto, pelo menos não. E tem o método segmentar. Então, o método segmentar, o que eles fazem? Eles calculam o peso aproximado de cada estrutura do nosso corpo. Então, igual o bonequinho que vai segmentando, não vai cortando, mas só para ter uma noção, né? Então, tem cada objeto, como falo, segmento do nosso corpo, acaba tendo um peso. Dá para descobrir mais ou menos qual que é o centro de massa. Aí faz uma segmentação e chega num resultado próximo a isso aqui, ó. Então, jogando nessa fórmula, e aí eu calculo qual que é o centro de massa desse indivíduo. Então, por exemplo, no cara que vai correr, eu vou conseguir saber, né, se a quantidade de flexão que ele faz do tronco dele está sendo adequada para ele economizar mais energia ou de repente ter uma explosão muscular mais eficaz para fazer a prova dele. Então são coisas que hoje em dia, galera, isso aí é tudo com software. Faz a análise por imagem da pessoa, joga lá no programa lá e faz tudo automático, viu? Esse negócio na unha assim mesmo, eu nunca vi, para falar a verdade. Só estou trazendo para vocês para falar que existe em relação a esse centro de massa aí. Beleza? Bom, espero que vocês tenham aproveitado hoje de novo. Alguma coisinha pelo menos. Vou finalizar a apresentação aqui. E na próxima aula a gente conversa mais um pouco, beleza? Qualquer dúvida, reclamação ou elogio também, pode postar lá para mim, lá que eu leio depois e vou respondendo para vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo e ótima semana.